O Nanotyranus, além de válido, esse ano chega com 2 espécies para jogar na cara de todo mundo que falou que ele não existia. Então, se por muito tempo você não acreditou no Nanotyranus, esse vídeo é um resumo das últimas pesquisas que saíram, tanto as que validavam o Nanotyranus, tanto as que não validavam ele como um táxon existente, né? Um táxon válido. E esse vídeo, no caso, vai mudar a sua visão sobre o Nanotyranus, caso você não tenha se atualizado sobre ele esse ano, que saíram não só uma, mas 2 pesquisas validando ele, e uma delas ainda traz 2 espécies válidas de Nanotyranus. E se você não acreditava neles antes, tome cuidado, porque podem haver mais. Toma essa! Bom, o Nanotyranus tem essa discussão sobre ele ser um Tyrannosaurus Rex jovem ou ele ser o próprio táxon distinto, né? Nanotyranus lancensis. E, na verdade, a história do Nanotyranus ela é bem mais complexa do que isso, né? E esse bicho foi negado por muito tempo e só agora ele deixou de ser esse fantasma na sombra do T-Rex, né? E agora ele ganhou a fama que merece, porque, convenhamos, ele merece, pô. Bem, o Nanotyranus ele foi descoberto em 1942, é um bicho velho. Mas ele só foi descrito em 1946 pelo paleontólogo Charles Gilmore, eu acho que é assim que pronuncia. Só que o Charles Gilmore não descreveu ele como Nanotyranus, né? O nome dado a ele, a princípio, foi Gorgosaurus lancensis. E bem, nesse tempo, né, desde sua descrição, alguns paleontólogos concordavam que seria um Gorgosaurus e outros já pensavam que não, aquele lá pode muito bem ser um indivíduo jovem de Tyrannosaurus Rex mesmo. Até porque ele foi descoberto ali na formação Hell Creek, a mesma formação geológica que o Tyrannosaurus Rex foi escavado. E o seu fóssil e os demais encontrados futuramente sempre foram de indivíduos de médio porte ali, né? Nunca eram animais muito grandes, eram sempre indivíduos menores, né? Então, por muito tempo se pensou, né, e até bem recentemente, se pensou que ele era um tiranossauro jovem, né? Mas foi só em 1988 que o paleontólogo Baker e os seus colaboradores descreveram aquele animal como não sendo nem Gorgosaurus e nem um tiranossauro jovem, e sim o nome que a gente conhece, Nanotyranus lancensis. E aí, enfim, né, daí pra frente foi sempre essa discussão. Nanotyranus é um T-Rex jovem ou ele é um gênero válido à parte, um outro tipo de animal, né, de médio porte ali da formação Hell Creek. E aí, muito se argumentava que a única possibilidade de validar o Nanotyranus era encontrando, de fato, um esqueleto que possui características exclusivas e distintas do Tyrannosaurus e, principalmente, um esqueleto de um tiranosauroide ali, né, de Hell Creek, de tamanho médio e, claro, maduro, adulto. Só assim para concluir que ele não era um T-Rex jovem. Só assim para validar o Nanotyranus, né? Ah, quem diria, né? Quem diria? Nossa, adoro quando o tempo avança, né? E a gente tá aí contando como a gente foi bobo no passado, né? Enfim, mas era a informação que a gente tinha também, né? E bem, eu vou falar aqui agora quais são os espécimes de Nanotyranus que a gente tem descritos até o momento de hoje, tá? Porque eles são importantes. O primeiro, claro, é o crânio de Cleveland, que é o holótipo. O holótipo do Nanotyranus é um crânio que o espécime dele é denominado CMNH 7541. É o crânio holótipo do Nanotyranus. Outro espécime que a gente tem é a famosa Jane, né? Por muito tempo se discutia, Jane é um T-Rex jovem ou é um Nanotyranus já grandão assim, né? E aí o espécime Jane, ele tem a denominação BMRP 2002.4.1. Essas denominações são importantes. Para quem vai ler os artigos, saiba. Essa sigla está se referindo ao espécime que a gente chama de Jane. Outro espécime, agora como sendo Nanotyranus SP, mas se eu não me engano ele tem um apelido de Pitei, acho que é isso, que é o BMRP 2006.4.4. Esse exemplar aí. E também a gente tem agora descrito um novo material de 2025, né, do fóssil do Dwelling Dinosaurs, que é o NCSM 40000, né, 40 mil, que é agora esse novo exemplar
escavado e divulgado nessa pesquisa desse ano, de 2025, né? E a gente tem também, parece que um outro espécime que eu anotei aqui, é esse KUVP 156375, tá? Outro espécime, são todos esses são os únicos materiais de nanotiranos que a gente tem, ou pelo menos os mais relevantes, né? Eu acredito. Então tá aí só para vocês se familiarizarem com as imagens, tá bom? Porque a partir de agora eu vou falar sobre as pesquisas, né, que tratam nanotiranos e essas pesquisas, elas trazem esses espécimes na descrição, né, no texto. Bom, o primeiro estudo que eu acho relevante falar aqui é o estudo sobre o crescimento ontológico aí do Tyrannosaurus Rex, né, do Thomas Carr, de 2020. É claro que teve outros estudos no passado falando sobre o crescimento do Tyrannosaurus e tal, mas eu vou pegar esse de 2020 porque é o mais atualizado. O que o Thomas Carr, ele aponta o que esse estudo aponta, né? Ele traz então essa análise ontológica, né, do Tyrannosaurus, esse crescimento dele, avaliando diversos espécimes que a gente tem de Tyrannosaurus, tanto os mais maduros quanto os mais subadultos, né? Enfim. E aí ele divide o estágio do crescimento de T-Rex em 5 estágios de crescimento. O primeiro é o estágio juvenil, que vão ter os juvenis novos e os juvenis velhos, juvenis bem pequenininhos e os juvenis quase indo para a próxima etapa, que é subadulto. Então tem juvenil, subadulto, jovens adultos, adultos e adultos senescentes, né? Os adultos mais velhos ali, veteranos de guerra mesmo. Esses são 5 estágios do crescimento do Tyrannosaurus e esse estudo, ele não considera nanotiranos como um gênero válido. Considera então nanotiranos como um tiranossauro jovem. Todos aqueles espécimes que eu falei para vocês, a Jane e o Holotipus, o Pitei também foi usado aqui, né? E eles estão na fase juvenil do Tiranossauro. Então todos eles são T-Rex juvenis, tá bom? E o que esse estudo conclui? A coisa mais interessante que ele traz pra gente é que os tiranossauros, se considerar que nanotiranos é um T-Rex jovem, né? Os tiranossauros, eles têm uma infância extremamente longa em comparação aos seus outros parentes, né, como Albertossauros, Gorgossauros, o Daspletossauros também, Tarbossauros da mesma forma, mas além dessa infância longa, eles têm uma mudança muito brusca na morfologia do crânio. Então, os indivíduos de até 13 anos, no caso a Jane, né, ela foi datada aí com 13 anos de idade, e ela seria então a fase final juvenil, né? A Jane, com 13 anos, ela tem essa aparência de um focinho mais longo, estreito, né? Não tão robusto. E a partir dos 14, 15 anos de idade, a gente tem outros espécimes de tiranossauros que foram colocados como subadultos e eles apresentam então essa diferença morfológica do crânio. Eles têm uma transição muito brusca de um crânio fino e comprido para um crânio mais curto, robusto e alto, né? Então tem meio que essa metamorfose aí do crânio, né? Que é uma coisa que os outros tiranossaurídeos têm, mas não é tão agressivo dessa forma, entende? Então, se você for olhar um Tarbosaurus na idade juvenil, ele não tem essa transição para a idade subadulta tão brusca assim, né? Você ainda vê um Tarbosaurus juvenil e subadulto, você acha parecido, é um pouco parecido com o crânio já de um Tarbosaurus adulto mesmo. Mas no caso do Tyrannosaurus, se considerar nanotiranos como T-Rex jovem, ele tem então essa mudança muito gritante de um crânio de um juvenil para um crânio de um subadulto e dos outros adultos. É muito diferente. Fora aquilo que eu mencionei da infância muito longa. Se você for comparar com o crescimento do Gorgossauros, do Albertossauros, do Daspletossauros, que são outros tiranossaurídeos, eles apresentam uma divisão dessas fases da vida, né, juvenil, subadulto, não tão longas assim, sabe? O Tyrannosaurus, ele tem uma infância muito mais longa em comparação aos seus parentes. Por quê? Um tiranossauro de 13 anos de idade, no caso a Jane, era um juvenil ainda. Enquanto um Gorgossauros de 10 a 14 anos já era subadulto. Ou seja, com 15 anos, com 18 anos, o crescimento do Daspletossauros, o crescimento ali do Albertossauros e do Gorgossauros, eles já estavam desacelerando, mais ou menos ali com 18 anos de idade. Ou seja, se o crescimento está desacelerando, esses animais, eles já estão atingindo maturidade, eles já eram, pelo menos, jovens adultos com essa idade. Enquanto o Tyrannosaurus, ele é, nesse caso com 18 anos, um subadulto.
indo para a fase jovem adulto, sabe? Enquanto os outros parentes dele já são adultos, que tem o seu crescimento diminuindo, a sua linha de crescimento diminuindo ali no gráfico, né? E é estranho porque quando o crescimento ele vai diminuindo nesse gráfico, quer dizer que aquele animal atingiu a maturidade, então ele está parando de crescer. Ou seja, geralmente ele está na fase jovem adulto para adulto. No caso do Tyrannosaurus, isso fica esquisito porque o estudo indica que a Jane ela apresenta alguns sinais de maturidade sexual. Só que ela é uma juvenil de 13 anos de idade. Então como que pode o Tyrannosaurus Rex atingir a sua maturidade sexual na idade juvenil e ainda continuar crescendo absurdamente ali no gráfico até chegar às 8 toneladas, sabe? Foge bastante a regra do crescimento dos outros tiranossaurídeos. Então, isso que eu tenho um pouco para comentar sobre esse estudo, ele foi muito... Eu não sei dizer, né, nessa época, se ele foi muito bem aceito ou não, mas muita gente interpretava o crescimento do Tyrannosaurus com base nesse estudo antes. E as representações do crescimento do T-Rex sempre foram feitas utilizando esses espécimes de nanotiranos para mostrar os estados juvenis do T-Rex. E aí acaba que implica nessa diferença gritante, né, que o T-Rex tem no seu crescimento ontológico em comparação aos seus parentes. Essa infância muito longa, essa mudança brusca demais no crânio de um juvenil para um subadulto, e também essa questão dos juvenis já serem maduros sexualmente e mesmo assim continuam crescendo absurdamente. Parece que não bate, né? Enfim. A próxima pesquisa agora é o estudo de 2024 pelos paleontólogos Longrich e Saita. E eles defendem a validade de nanotiranos. Então teve um estudo de 2024 já defendendo que nanotiranos era um taxon válido. Talvez vocês tenham ouvido pelo menos falar ou tenham visto a paleoarte desse estudo, tá bom? Que ficou bem famosa, vários canais aí na época fizeram um vídeo sobre. E eles trazem aí 6 motivos para defender a validade do nanotiranos com base ali nos espécimes que a gente tinha. Lembrando que o espécime do Dwelling Dinosaurs, ele foi descrito esse ano, tá bom? Então os autores não tiveram acesso a esse fóssil aí, tá? Eles tiveram acesso só aos outros que eram bem mais incompletos, né? Vamos falar então sobre cada um desses motivos, bem rapidamente. O primeiro motivo que eles trazem é que os tiranossaurídeos estavam apresentando uma diversificação no final do período Cretáceo. Então a gente tem exemplos como, na Mongólia, o Alioramus e o Tarbosaurus. Em Montana, nos Estados Unidos, o Gorgosaurus e o Daspletosaurus, tá bom? Todos esses, um de porte menor, outro de porte maior, né? O Daspletossauro grandão, o Gorgosaurus menor, o Tarbosaurus grandão, o Alioramus menor. E a gente teria também, ao que tudo indica, o Tyrannosaurus grandão e o Nanotiranos menorzinho ali em Hell Creek, né? E vale lembrar que essa questão de, mas animais de uma mesma família coexistindo e ainda sendo carnívoros, isso não é nada estranho, porque a gente tem outros exemplos de dinossauros que são ali da mesma família, vêm do mesmo clado e são carnívoros e mesmo assim compartilham o mesmo ambiente. É o caso do próprio Carnotaurus e o recém-descrito Colequens, 2 abelissaurídeos que compartilhavam o mesmo ambiente e de porte ali similar. A gente tem, por exemplo, o Spinosaurus, de grande porte, e o Sidilmasasaurus, talvez de grande porte também, ou de um porte um pouco menor. A gente tem também o caso do Hiparovenator e o Ceratossucops, também são 2 espinosaurídeos que compartilhavam ali o mesmo ambiente. E também a gente tem aqui no Brasil, provavelmente, o Angaturama e o Irritator, né? E eu já fiz um vídeo sobre isso, hein? Vai lá ver. Então, assim, isso nunca foi um problema, sabe? Na verdade, a gente até vê que isso é um pouco... Isso é até uma certa tendência. A gente pode até ficar se perguntando, nossa, mas como que esses animais conviviam, né? Ocupando talvez até o mesmo nicho, as mesmas terras. Olha, no Jurássico, a gente tinha Alossauro, Ceratossauro e o Torvossauro. Os bichos tudo de porte mais ou menos parecido, mas assim, é uma escadinha, né, de qual vai crescendo mais, né? E enfim, os bichos conviviam, cara. Então, isso pode ser muito bem mais um exemplo a acontecer ali em Hell Creek.
tiranossauros e nanotiranos, de porte pequeno e grande, né? Motivo 2. Eles falam sobre o nanotiranos possuir características distintas do tiranossauros. Nesse motivo, os autores eles analisam certas características ali dos outros espécimes de nanotiranos e comparam, né, com os espécimes mais adultos do T-Rex, e eles percebem que se o nanotiranos fosse um T-Rex jovem, deveria ter certas características que seriam consistentes com um T-Rex adulto ainda, né? Mesmo que esse crescimento ontogenético aconteça, né? Mesmo que seja um jovem e um adulto, eles ainda deveriam ter características compartilhadas entre si, porque isso acontece nos outros tiranossaurídeos, como o Tarbosaurus, o Gorgosaurus, o Albertosaurus. A gente tem essas características bem compartilhadas ali entre eles, mesmo que sejam de estágios ontogenéticos ali diferentes. E o motivo 3, ele dialoga bem com isso, porque ele fala que o Nanotiranos apresenta uma inconsistência com a ontogenia comparada a outros tiranossaurídeos. Ou seja, se o Nanotiranos fosse um T-Rex jovem, ele deveria ter certas características em comum com outros tiranossaurídeos jovens também, como Gorgosaurus, Albertosaurus, Tarbosaurus, e os autores disseram que esse não é o caso. Tem muita característica distinta de todos esses tiranossaurídeos aí, inclusive com o próprio Tiranossauros. Motivo 4. A histologia aponta que o Nanotiranos é maduro. Então, certas características que os espécimes de nanotiranos apresentam mostram que alguns desses espécimes, eles têm características ali diagnósticas de um indivíduo que pelo menos estava próximo da maturidade. Eles apontam ali fusão esquelética. O Nanotiranos apresenta certos graus de fusão consistente com o indivíduo subadulto. Textura dos ossos. Eles observam certas rugosidades. A rugosidade ali nos ossos nasais, por exemplo, né, no topo da cabeça, são observados no espécime da Jane. Então eles apontam que esse espécime, ele pelo menos estaria próximo de um subadulto, né? A Jane teria rugosidades. Se eu não me engano, o próprio holótipo também apresentaria algumas rugosidades ali que indicaria que ele não fosse um indivíduo jovem. Taxa de crescimento. Então esse estudo ele traz um gráfico mostrando a taxa de crescimento dos espécimes de nanotiranos e a gente pode ver que a partir ali dos 10 anos essa taxa começa a desacelerar, ou seja, o animal já está atingindo uma maturidade do seu corpo no geral, né? Então, se o Nanotiranos fosse um T-Rex jovem, a tendência é que essa taxa não estaria diminuindo, e sim estaria crescendo absurdamente. Então, se você tirar o Nanotiranos da jogada, um Tyrannosaurus Rex de 10 anos, pelo que o gráfico deles mostra, ele já seria um indivíduo de pelo menos ali umas 5 ou 6 toneladas, enquanto os nanotiranos, eles teriam um peso de 1.500 quilos no máximo. Isso é totalmente inconsistente, mas claro, é uma estimativa desse estudo, tirando o nanotiranos como uma parte do crescimento do T-Rex. Motivo 5, eles apontam que existem espécimes bem fragmentados que foram atribuídos a Tiranossauros jovem, mas eles são muito fragmentados, mas o que esses espécimes têm preservado, eles compararam com os espécimes de nanotiranos, né, as mesmas partes preservadas, e eles disseram que tem inconsistências ali, né? E o motivo 6, a análise filogenética coloca o Nanotiranos fora de Tyrannosauridae. Então ele não está próximo do Tarbosaurus, do Daspletosaurus, do Alberto, nem do Gorgosaurus. Ele está fora dessa família. Ou seja, ele nem um Tiranosaurídeo é. Ele é um Tiranosauroide. O Nanotiranos, nessa filogenia desse estudo, seria um animal ainda mais basal. Então esses são os motivos aí. De certa forma, esse estudo ele ainda não foi conclusivo porque, de novo, para a gente bater o martelo sobre isso, ou a gente encontra um Tyrannosaurus jovem com características totalmente diferentes de um Nanotiranos, ou a gente encontra um Nanotiranos maduro. São essas opções para a gente bater o martelo, né? E esse estudo ele só estava reavaliando os espécimes já existentes. Então, tiveram pessoas que concordaram, tiveram pessoas que não concordaram. E uma coisa interessante que esse estudo traz, inclusive esse novo estudo de 2025 traz essa informação, só que ainda mais extravagante, é que tem um dos espécimes de nanotiranos, eu não lembro mais a sigla, mas um dos espécimes eles têm
os ungais preservados, né? Alguns espécimes têm os ungais preservados, e o ungal é esse dedo da garra, né? É o osso da garra. E é interessante como eles falam que os ungais de nanotiranos, eles são maiores do que os ungais de Tyrannosaurus rex adulto. E eu não estou falando proporcionalmente, eu estou falando no tamanho absoluto. Os ungais de nanotiranos são maiores em tamanho absoluto do que os ungais de um Tyrannosaurus rex adulto. E isso é um pouco inconsistente, né, com o crescimento ontogenético aí do Tyrannosaurus, né, porque assim, se o Nanotyrannos for um jovem T-Rex, quer dizer que os jovens Tyrannosaurus têm esse osso da garra maior do que os adultos. Então, à medida que eles vão crescendo, esse osso da garra vai diminuindo de tamanho. O normal seria ele crescer, né, proporcionalmente ali, né, mas diminuir de tamanho, regredir, né, é um pouco esquisito. Então tá aí, um ponto que eu achei bastante interessante, né, como que explica isso? Será que o T-Rex é tão esquisito nesse crescimento dele, né, ele tem essa mudança do crânio, e aí ele tem também essa diminuição dos dedos, como é que fica isso, né? E aí, a gente finalmente vai para esse estudo de 2025 que bate o martelo, eu vou dizer, bate o martelo mesmo sobre o Nanotyrannos, mas quem vai falar sobre esse estudo não vai ser eu, vai ser o meu querido convidado Marcos Pinheiro. Deem as boas-vindas a ele, ele vai explicar tudo perfeito. E o Marcos, ele tem um perfil no Instagram e ele traz ótimos resumos da maioria dos estudos da paleontologia que saem ultimamente, tá bom? Se você perdeu alguma coisa ano passado, perdeu alguma coisa esse ano de um estudo relevante, pode ir com total segurança no perfil do Marcos, que ele tem resumos excelentes desses estudos, tá bom? Que vocês podem checar lá, mas eu vou deixar a palavra agora com ele, tá? Seja bem-vindo aí, Marcos. Olá, eu sou Marcos Cachoaia Pinheiro e eu tô aqui para falar sobre a nova pesquisa sobre o Nanotyrannos que foi publicado no final de outubro neste ano de 2025, que, pelo que vocês já sabem, Nanotyrannos é um gênero de dinossaurópode tiranosauroide bem controverso, que tem uma discussão bem forte na ciência e paleontologia se era um juvenil de T-Rex, como este boneco de T-Rex aqui da Eufauna, que é baseado no espécime Sul, que está no Museu de Field Museum, ou Museu de Field de Chicago, nos Estados Unidos, se Nanotyranno é um juvenil de T-Rex, ou se na verdade é uma espécie própria, um taxon válido. E por causa dos espécimes achados antes, o crânio holótipo, que é chamado de crânio de Cleveland, aí tem outro espécime mais completo, cerca de 50% eu acho, chamada Jane. Então daí ficou achando que provavelmente são adolescentes de T-Rex. Tanto que por vários estudos colocaram esses espécimes na taxa de crescimento do T-Rex. Agora, esse paper novo mostrou uma coisa surpreendente. Se vocês não sabem sobre os 2 esqueletos de dinossauros descobertos em 2006, e que teve uma longa história de disputa de propriedade, como foi achado em Montana, os donos da propriedade onde foi achado, se era desse dono ou daquele dono, tentaram vender esses esqueletos no leilão e não deu certo. Depois teve brigas na justiça do estado de Montana e no final aquele dono ganhou. E esse dono, felizmente, vendeu para o Museu de Ciências Naturais da cidade de Riley, que fica na Carolina do Norte. E esse Museu de História Natural de Carolina do Norte conseguiu adquirir esses 2 esqueletos incrivelmente completos, um do Triceratops e outro de um tiranossauro de tamanho médio, que pode ser um Nanotyrannos ou não. Agora, chegou esse paper da revista Nature e mostra que o Nanotyrannos é considerado agora válido, um gênero válido. Ou seja, não é um juvenil de T-Rex. Por quê? É o seguinte, esse paper mostrou dados bem detalhados incríveis desse esqueleto. E esse esqueleto é incrivelmente completo, talvez 100% completo, com todos os ossos, da ponta da cauda até a frente do focinho, com os 2 braços, com 2 pernas, tudo lá. Então, o que a equipe fez durante esses 5 anos? Desde que esse esqueleto, junto com o Triceratops, que faz parte do nome Dueling Dinosaurs of Montana, que quer dizer em inglês os dinossauros duelando de Montana, esse tiranossauro tamanho médio, esse Nanotyrannos, conseguiram fazer o seguinte: o fêmur estava completo, então eles serraram uma parte do fêmur num tamanho bem fino de espessura para caber no microscópio eletrônico e analisar os anéis de crescimento desse osso, assim como você faz para datar o tronco das árvores. Você corta o tronco da árvore morta, você calcula o crescimento da árvore com base nesses anéis, e os fêmurs dos dinossauros têm isso. E viram que esse indivíduo, de 5,5 metros, morreu com cerca de 20 anos de idade. E 20 anos de idade, para um T-Rex, já é maior do que 5,5 metros. Tem espécimes maiores do que isso. E então,
esse indivíduo não podia crescer mais do que 5,5 metros se estava já maduro, já estava adulto. Então essa é a primeira coisa que prova que antes não foi achado. Além disso, as características morfológicas desse esqueleto mostrou o que alguns paleontólogos ficavam discutindo. Nanotyrannos é diferente do juvenis T-Rex porque tem mais dentes, apesar que ninguém conseguiu provar porque não acharam muitos juvenis T-Rex com crânio completo. E os dentes, além de ser fininhos demais, como lâminas, bom, isso é o problema, porque já acharam tiranossaurídeos juvenis que também tem essa característica parecida, com os dentes fininhos, e juvenis tiranossaurídeos, como filhotes de T-Rex, Albertossauros e Gorgossauros, tinham dentes fininhos para não esmagar ossos, mas para cortar carne, e tinham pernas longas também, para correr mais rápido e ser mais leve do que o adulto. Aí quando crescem, os adultos ficam mais robustos, aí as pernas ficam mais musculosas e ficam mais pesados também. E as cabeças ficam maiores e os dentes vão engrossando ou ficando mais largos. Aí vai ser dentes finos, ficam dentes grossos, como bananas. Por isso que alguns paleontólogos brincam chamando os T-Rex tem dentes banana, que são bem grossos, feitos para esmagar ossos além de cortar carne. Agora, Nanotyrannos não. Nanotyrannos têm dentes finos como facas ou lâminas. Mas não era só isso. A mandíbula do Nanotyranno tinha mais dentes, tinha tipo 5 dentes a mais na boca do que o T-Rex. E achava que isso era prova que é uma outra espécie, mas paleontólogos ficavam discutindo isso, que isso pode ser de diferente indivíduo, que tem mais dente que o outro. E a diferença é bem grande, 5 dentes. O que nessa pesquisa nova da Nature mostra, sim, que é uma diferença muito grande, porque variação individual de tiranossauróides até agora, que descreveram, com espécimes juvenis e adultos de outras espécies de tiranossauros, tipo o Gorgossauro e o Albertossauro, são cerca de 2 ou 3 dentes a mais na boca. Agora, Nanotyrannos tem 5. Essa é a primeira característica que eu falei. A outra característica são o jeito dos nervos no seu crânio. Se você olhar para o osso do crânio, tem uns certos furinhos que nesse esqueleto tem, e a espécime de Nanotyrannos, o holótipo, que é o Cleveland Skull, e a espécime chamada Jane, tem esse mesmo nervo, buraco aqui no osso, eu acho, no crânio, que no T-Rex adultos não tem. Mas agora viu que esse Nanotyrannos adulto tinha esse mesmo buraco, assim como os juvenis Jane e o crânio de Cleveland. Então essa é uma característica distinta. Então eles tinham os nervos diferentes faciais desse animal. Outra característica que apontaram é as vértebras da cauda. Surpreendentemente, como a Jane não é tão completa, não tem uma cauda completa, mas esse tiranossauro de Dinossauros Duelando tem cauda completa. E viram que tem cerca de 35 vértebras da cauda. Enquanto o T-Rex, estima-se que tinha mais, acima de 40, cerca de 45, ou 40 vértebras ou 45 vértebras caudais. Por isso que, como você vê nesse boneco aqui, bem acurado, da Eufauna, a cauda do T-Rex é bem longa. Agora, a cauda do Nanotyrannos, desse espécime completo, é bem curta. Essa é uma característica que eles defendem que não tem como esse espécime adulto poder acrescentar mais osso da cauda se for crescer mais. Se for pensar que esse Nanotyranno vira um T-Rex, vai contra todas as leis da natureza, contra a ordem de crescimento natural. Isso vai contra tudo, é impossível, eles concluíram. Outra característica bem importante do Nanotyrannos nesse espécime que é legal, e que documentários antes das pesquisas ficaram apontando, e até fãs ficaram apontando, até eu fiquei pensando, porque as fotos saíram, é os braços. Os braços do Nanotyrannos, deste Dinossauros Duelando, de Montana, são compridos. Esses braços aparentemente mostraram na foto que era comprido, e deu pra ver agora, com pesquisa, escala e tamanho, o osso húmero, o primeiro osso do braço do Nanotyrannos, era menor do que o húmero do T-Rex adulto. Mas a mão do Nanotyranno, os ossos da mão do Nanotyranno eram muito compridos, eram maiores do que os ossos da mão do T-Rex. Isso é o contrário. Ele tinha um osso húmero curto, mas tinha ossos da mão mais longos do que o do T-Rex adulto. Então, isso vai contra a regra. Não tem como o braço encolher, tem como o osso crescer para adulto, mas não tem como a mão diminuir. Então, isso já mostra que Nanotyrannos realmente tinha um braço bem diferente do T-Rex. Então, essa é outra característica que eles defendem, que não pode ser como o juvenil T-Rex. É um Nanotyrannos adulto. Então, Nanotyrannos existiu. Outra coisa legal nessa pesquisa, que lembrando da espécime Jane, é que essa pesquisa não apenas mostra novas características desse osso completíssimo de um Nanotyrannos adulto, mas também menciona a segunda espécie de Nanotyrannos. Isso mesmo, tem o Nanotyrannos lancensis, e agora a segunda espécie foi descrita nessa pesquisa, que é a Nanotyrannos letaeus. Mas por quê? Bom, a Jane tem cerca de 50% completa, né? E tem o osso do húmero, por exemplo, que deu para comparar com o húmero do Nanotyrannos do Dinossauros Duelando, de Montana. E também tinha a maxila e os dentes para comparar também, e os outros ossos. E o que é interessante é que, pela dimensão dos ossos, a Jane
é um pouco maior que o Nanotyrannos adulto descrito, ou seja, um pouquinho mais que 5,5 metros. E o que é curioso também, que como essa Jane tinha cerca de 13 anos de idade, que é mais jovem do que o Nanotyrannos adulto de 20 anos, e ser um pouco maior que esse adulto, eles concluíram que a Jane é provavelmente o Nanotyrannos segunda espécie, Nanotyrannos letaeus, que era maior do que Nanotyrannos lancensis. Agora, se eles conviveram juntos, é possível. Aí disputavam entre eles, ou com os juvenis T-Rex também. É isso que esta pesquisa da Nature publicou e mostrou. Não só um caso mostrando o ponto final para a controvérsia que Nanotyrannos é válido, mas também descrevendo uma possível segunda espécie, que é Nanotyrannos letaeus, que alguns paleontólogos comentaram, disse que não tem como negar que esse Nanotyrannos adulto lancensis acharam o Nanotyrannos lancensis adulto com dados bem convincentes. Agora estão em dúvida se a Jane pode ser considerada uma segunda espécie de Nanotyrannos ou não. Porque tem aquela coisa, será que na verdade a Jane não é um macho, ou a fêmea do Nanotyrannos lancensis? Talvez a fêmea é maior que o macho, ou o macho maior que a fêmea? Isso temos que esperar novas pesquisas para ver que outros resultados, outros paleontólogos, ou esses mesmos paleontólogos podem descobrir. E o que é legal, que as pesquisas provocam também, tipo, ixi, agora, como é que vamos saber os juvenis de T-Rex e juvenis de Nanotyrannos se agora tem 2 tiranossauros? Então aí complica. Aí é que nem você pegar esqueletos juvenis de tigre e leão, os dois são do gênero Panthera, né? Pensa no esqueleto de um leão e o esqueleto de um tigre, só esqueleto. Você vai conseguir saber quem é quem? Aí filhotes são tão parecidos, dá pra saber se esse filhote é do tigre ou esse é o filhote do leão? Agora essa é a nova jogada. Esse é o novo desafio agora para os paleontólogos acharem esqueletos de tiranossauroides juvenis da formação Hell Creek ou da formação Lens, que fica nos Estados Unidos, e onde os esqueletos da Nanotyrannos foi achado. Então, essa pesquisa é bem interessante. Agora que essa pesquisa chegou, eu tenho mente aberta. É importante ter mente aberta na ciência quando traz novos resultados convincentes. Minha conclusão também, eu acho legal que agora a Nanotyrannos é válido, porque agora preencheu a lacuna de cadeia alimentar da fauna de Hell Creek e de Lens, porque o T-Rex é o predador topo da cadeia alimentar, né? Mas quem eram os predadores do tamanho médio? Nanotyrannos é confirmado, é um predador de tamanho médio que conviveu com T-Rex. E agora, como eles compartilhavam suas terras, como eles caçavam, disputavam apenas uma presa, a hipótese de como eles podiam ter vivido, aí é para os futuros estudos, mas esse estudo mostrou que Nanotyrannos lancensis adulto foi encontrado, e talvez realmente deve ter tido uma segunda espécie, que é agora Nanotyrannos letaeus. Agora vamos esperar para próximos estudos para ver o que eles acham. E espero que achem mais esqueletos de Nanotyrannos agora. E espero que achem esqueletos de juvenis T-Rex, de verdade mesmo, e mais juvenis de Nanotyrannos, para comparar com esses aí. Daí dá para saber qual juvenil é e se eram bem semelhantes ou diferentes entre eles. Perfeito, então, valeu demais, Marcos, pela explicação. E agora a gente vai falar sobre o último estudo que valida também o Nanotyrannos, que é um estudo que saiu esse mês, tá? Saiu dia 4 de dezembro. É um estudo que aponta que o holótipo do Nanotyrannos, aquele crânio de Cleveland, ele pertencia a um indivíduo maduro. E como que eles descobriram isso? Estudando os ossos hioides preservados daquele espécime, fazendo cortes microscópicos também para olhar os anéis de crescimento desses ossos hioides. Então, o hioide é um osso que ele não se liga diretamente ao crânio. Ele é um osso que os répteis arcossauros, pelo menos, né, eles têm dentro da garganta mesmo, que fica meio que flutuando na garganta. Vocês já devem ter visto alguma representação esquelética de um dinossauro que tinha esses ossos saltando para debaixo da mandíbula. Esse é o osso hioide, né? Que todos os dinossauros teriam. E os arcossauros no geral têm, os crocodilianos têm, as aves têm, tá bom? Então é uma característica que os répteis aí no geral têm, répteis arcossauros. E tem como estudar o crescimento desse osso hioide para determinar a idade de um indivíduo. E foi isso que esses paleontólogos fizeram. Então fizeram esses cortes aí microscópicos no osso hioide para olhar esses anéis de crescimento e comparar com os ossos hioides preservados de um Tiranossauro Rex adolescente. E aí tem essa imagem, né, que compara então o anel de crescimento do hioide de um Rex adolescente com o hioide do Nanotyrannos holótipo, né? E dá para ver, então, que a gente tem aí pelo menos 2 ou 3 anéis de crescimento desse Tiranossauros adolescente, o que é condizente, ele é um adolescente, está crescendo ainda, em comparação com 10 anéis de crescimento
do Nanotyrannos lancensis, o holótipo de Cleveland, sendo que 8 deles, eles estão completamente juntinhos ali, né? Ou seja, se esses anéis de crescimento, eles não estão mais distantes um do outro e sim muito próximos, quer dizer que aquele indivíduo está com seu crescimento desacelerando. Ou seja, a distância dos anéis de crescimento ali, ela mostra que aquele crescimento que o animal está tendo, ele não é mais significativo, ele não está crescendo de uma forma tão substancial assim. E sim que ele está crescendo só um pouquinho, por quê? O crescimento na verdade está desacelerando. Ou seja, o hyoid do Nanotyrannos apresenta o External Fundamental System também, né? Que indica a maturidade do indivíduo. Eu não sei qual idade esse indivíduo tem, mas esse estudo mostra que ele era sim um indivíduo maduro, um indivíduo adulto ou pelo menos um adulto jovem, algo do tipo. Então não tem como ele ser um T-Rex jovem, tá bom? E é engraçado, né, que nós temos agora 2 espécimes de Nanotyrannos lancensis adultos, né, maduros, enquanto a outra espécie de Nanotyrannos, o Litaeus, que é a espécime da Jane, ainda é juvenil, né, mas são maiores do que o lancensis, né, ou seja, nós temos 2 espécies diferentes. E aí, depois de toda essa explicação, a gente vai para algumas perguntas, né, que ficam na nossa mente. Por exemplo, como que fica agora a questão do crescimento ontogenético aí do Tiranossauros? E onde diabos estão os tiranossauros jovens? A gente perdeu esse carinha aqui, ó. A gente tem adulto, subadulto. Cadê os jovens? A gente não tem esses exemplos. Ou será que tem? Bom, o mais próximo que eu posso chegar de informação para vocês, que eu consegui encontrar, são 2 exemplos de tiranossauros que a gente não pode bater o martelo ainda, porque eles não foram descritos. A gente só tem publicações ali do próprio site do museu, mas assim, não são estudos nem artigos científicos prontos ainda, que a gente não sabe se eles são subadultos ou juvenis. O primeiro deles é o T-Rex, ele tem esse apelido, que é o T-Rex do Denver Museum, que é um crânio de T-Rex ali ao lado de uma folha preservada, é muito incrível. É um Tyrannosaurus jovem, mas a gente não sabe se é um subadulto ou juvenil mesmo. Eles indicam que aquele animal poderia ter entre 13 anos de idade ou 15 anos de idade. E outro exemplo de Tyrannosaurus jovem, mas que a gente não sabe se é subadulto ou juvenil, é o Tinker ou é o Rock. Eu não sei qual desses nomes é o atual utilizado por ele, que é um jovem Tyrannosaurus no Dinosaurier Museum da Alemanha. E ao que parece, ele teria 14 a 16 anos, e aí é um espécime bem bonitinho ali, montado no museu. E ele tem muito mais característica de Tyrannosaurus. Mesmo sendo jovem, ele parece muito mais um Tiranossauro do que um Nanotyrannos, né? Então a gente tem esses exemplos de Tiranossauros jovens, mas não tem como saber se é juvenil. E aí eu até fiz o desenho da ontogenia do Tyrannosaurus. E dessa vez, o que a gente pode fazer, né? Bom, eu me baseei nesses espécimes para fazer os tiranossauros jovens, mas como que a gente pode pensar um tiranossauro jovem? A melhor coisa que a gente pode fazer como paleoartista é ter como base outros tiranossaurídeos mesmo. Esquece o Nanotyrannos, esquece a aparência de focinho comprido do Nanotyrannos não sei o que. Vamos observar os jovens Tarbosaurus, os jovens Gorgossauros, jovens Albertossauros, e tentar observar quais características um juvenil tem que é preservada no adulto. Eu acho que é a partir daí que a gente pode começar a imaginar um Tyrannosaurus Rex jovem. Você pode pegar como referência essas novas artes dos artigos, né, que saíram e mostraram um Tyrannosaurus jovem também, né, uma interpretação paleoartística. Mas ao que tudo indica, talvez ele não teria esse crânio tão longo assim, né, tão longo, esguio. Talvez um T-Rex jovem já teria um crânio mais curtinho, mais alto, mais parecido com um Tyrannosaurus mesmo, né? As pernas mais alongadas, né? É um animal que tem um nicho totalmente diferente de um T-Rex adulto. Mesmo que ele tivesse um crânio, entre aspas, mais robustinho, ainda não seria um crânio robusto como um adulto mesmo. Então a gente tem que pensar nessa questão de imaturidade desse animal mesmo. E por último, o que muda na paleoarte esse estudo? Como que a gente pode representar o Nanotyrannos e o comportamento desses animais? Como que a gente pode representar isso na paleoarte e pensar em possibilidades alternativas mais criativas para a gente representar o comportamento dos Nanotyrannos,
nanotiranos, ou a relação que eles teriam com outros nanotiranos, com outros tiranossauros. Como que seria essa relação, sabe? Porque são 3 predadores de médio porte convivendo agora. Essas perguntas e a criatividade na paleoarte eu vou deixar agora nas mãos do meu querido amigo paleoartista, o Johnny The Mingal. O Mingal, ele tem um canal no YouTube também, mas ele me avisou para dizer que ele não está postando muito ultimamente, tá bom? Eu recomendo que vocês vejam o canal dele, eu gosto bastante. Tem discussões ali que eu não vejo em nenhum outro canal, então eu considero o canal dele bastante único nesse sentido, de ter discussões muito específicas da paleontologia e da paleoarte. Mas é isso aí, pessoal. Vou terminar o vídeo por aqui, a minha parte aqui acabou. Tô indo embora. Feliz Natal pra vocês. Oi pessoas, o meu nome é Johnny, mas vocês podem me chamar de Mingal, e o Heitor me convidou aqui para participar do canal dele para falar sobre o Nanotiranos. Mas no caso, o Heitor me convidou para falar sobre algumas ideias malucas e especulativas que a gente pode imaginar a respeito desse gênero tão controverso. Então eu gostaria de deixar claro que essa parte do vídeo é mais um exercício de imaginação. Não temos evidências de que o Nanotiranos ou os jovens tiranossauros tinham esse tipo de adaptação, tá? Minha participação aqui é só pra gente brincar um pouco com as ideias. Então, deixando isso claro, vamos lá! Ah, e só pra avisar, eu fiz alguns desenhos aqui meio meia boca, uns desenhos simplão aqui, pra aparecer durante essa parte do vídeo do Heitor. Me desculpem se os desenhos não ficaram tão bons, mas é isso. Imagine você, um jovem Tyrannosaurus Rex, andando por aí até que de repente um grupo de nanotiranos, ou até mesmo um nanotirano sozinho, aparece. Dependendo do seu tamanho e idade, você pode ser uma presa fácil para esse nanotiranos ou esses nanotiranos. Nesse cenário, a vida de um jovem Rex não deveria ser muito fácil, não é mesmo? Mesmo que os pais Tyrannosaurus Rex cuidassem dos jovens Rex, nem sempre os pais estarão por perto para garantir a sua segurança 100% do tempo, não é? E você poderia ser facilmente devorado ou emboscado aí por um grupo de nanotiranos, como inclusive mostra essa bela arte do paleoartista Anthony Hutchings. Eu não sei se eu pronunciei o nome dele certo, mas é assim que eu vou pronunciar, o nome dele vai estar escrito aí. Aliás, a vida de um jovem Rex pode ser difícil não só por conta da existência de nanotiranos na região. Vários outros animais, mesmo herbívoros, podem atacar um jovem carnívoro desavisado apenas por se sentirem ameaçados, defender território ou para evitar predadores por perto mesmo, né? Esqueçam essa história, galera, de que todos os herbívoros são animais pacíficos e só vão atacar quando um carnívoro demonstrar interesse em caçá-lo, tá? A natureza não funciona sempre assim, não. Eu até fiz essa ilustração simples e rápida aqui só para demonstrar um Pachycephalosaurus usando sua cabeçada para demonstrar que esses animais podem ser perigosos, mesmo não sendo hipercarnívoros. Pois é, então como você viu, a vida de um jovem Tyrannosaurus, né, pode não ter sido muito fácil, pois existiam várias ameaças por perto, incluindo agora, né, o Nanotiranos, que a gente aparentemente descobriu que é um gênero válido, segundo estudos mais recentes. Bom, mas e se os jovens tiranossauros tivessem uma adaptação para não serem tão vulneráveis quando fossem mais jovens, quando tivessem um tamanho semelhante aí ou um pouco menor que um nanotiranos? Bom, aqui entra uma especulação que eu achei que seria interessante de explorar. Lembrando que não temos evidências para isso, e aqui a gente só tá brincando mesmo com as ideias, tá? É só uma brincadeira aqui, é um exercício de imaginação. Imagine se os jovens Tyrannosaurus Rex, quando fossem mais novos, mimetizassem o padrão de coloração, mimetizassem aí o Nanotiranos para evitarem a predação ou para evitarem ser atacados tão facilmente. Você pode achar isso bizarro, mas quando olhamos as coisas incríveis que os animais de hoje fazem, você pode se surpreender. E muitas coisas, como comportamentos, não se preservam tão bem quanto gostaríamos. Existe uma ave, por exemplo, de rapina, chamada popularmente de gavião-gato. Essa ave, ela, quando é adulta, apresenta cores acinzentadas aí na cabeça. E se eu me lembro bem, as asas são mais escuras, com a barriga mais clara e tudo mais. Mas os jovens
dessas aves, elas podem mimetizar outras aves de rapina, como o gavião-pato ou águia mascarada, se preferir. Ela imita mais de um tipo de ave de rapina, inclusive há registro muito legal que mostra que essa ave poderia possivelmente até mimetizar o gavião de penacho quando jovem, como o meu amigo William Menck, do canal Planeta Aves, explica nesse vídeo aqui, e eu vou pedir pro Heitor botar na descrição. E eu recomendo muito que vocês assistam, o canal é muito bom. E isso é impressionante porque o gavião-gato pode mimetizar mais de uma espécie de ave de rapina quando é jovem. E isso é uma tática que ajuda na sobrevivência dessa ave. Mas isso eu vou explicar mais adiante. Imagine agora se os Rex jovens, né, se os tiranossauros mais jovens, depois de largarem os seus pais, né, ainda um pouco inexperientes, mas com um tamanho aí semelhante ao Nanothyrannus, tivessem um padrão de coloração semelhante ao Nanothyrannus. O Nanothyrannus, talvez, né, provavelmente deveria ser um predador eficaz, e não é qualquer animal que se meteria com ele. Claro que ele também não era um ápice dos predadores, né? Um Tyrannosaurus adulto, por exemplo, era muito mais poderoso do que um Nanothyrannus, até por causa do tamanho. Mas quando a gente está falando de Tyrannosaurus Rex mais jovens, o Nanothyrannus talvez fosse um bicho mais apelão, quem sabe? Inclusive, apesar do canibalismo ser possível entre Nanothyrannus, talvez eles se evitassem a maior parte do tempo, né? A menos que estejam disputando território ou parceiras em potencial, sei lá. Aliás, temos sinais de briga no espécime Jane. Para quem não sabe, hoje, né, é considerada um Nanothyrannus e não mais um espécime jovem de tiranossauros. Brigas geram ferimentos e, embora brigas possam ocorrer, muitas vezes os animais podem também evitar brigas desnecessárias, porque ferimentos podem ser custosos na natureza. Então, imagine um Nanothyrannus de longe observando um jovem Rex que mimetiza um Nanothyrannus, né, mimetiza os padrões de coloração do Nanothyrannus e tudo mais. Talvez numa situação normal, esse Nanothyrannus evitasse conflito com ele, né? Pois ele sabe que uma briga poderia ser custosa. Mimetizar um Nanothyrannus talvez garantisse um pouco mais de sucesso, né? Ou segurança na jornada de um jovem Rex até sua vida adulta. Porque não só o Nanothyrannus pudesse evitá-lo, né? Mas outros animais também podem evitar esse Rex, né? Porque outros animais, outros predadores, imagine aí um Dakota Raptor, por exemplo, apesar de toda a discussão em volta desse bicho também, um Dakota Raptor pode conhecer o potencial de um Nanothyrannus e evitar confronto com esse bicho. Então um Rex mimetizando um Nanothyrannus não é uma ideia que eu acho que não faça sentido, imaginando, claro, que os Nanothyrannus fossem animais durões e dessem medo em outros bichos locais de pequeno a médio porte, né? Inclusive, uma coisa legal até de citar, eu usei de exemplo o gavião-gato, que quando jovem mimetiza outras aves de rapina, mas acontece algo semelhante com as chitas. Até onde eu lembro, até onde eu vi, existem autores que acreditam que as chitas, né, os guepardos, quando mais jovens, né, quando mais indefesos, eles podem mimetizar o ratel. E o porquê disso, né? O ratel, para quem não sabe, é um bichinho aí meio atentado, ele é agressivo, ele vai para cima de leões até, ele é um bicho aí totalmente agressivo. E mimetizar um ratel, né, pode ser útil no contexto de viver num local aí onde predadores estão por perto. Então, ser parecido com um bicho mais perigoso, mesmo que você não seja tão perigoso, é útil do ponto de vista aí adaptativo. Quando adulto, o Tyrannosaurus Rex, ele poderia mudar sua coloração, né, como acontece com o gavião-gato, que quando adulto eles ficam com outra cor, né, eles ficam acinzentados, com a cabeça ali acinzentada, eles têm as asas mais escuras, o ventre é mais claro, né, enfim. Mas quando jovens, eles poderiam ter aí um padrão de coloração semelhante ao Nanothyrannus, né? Lembrando que essa ave, o gavião-gato, ela mimetiza mais de uma espécie de ave de rapina. Inclusive, se eu não me engano, mimetiza também o gavião pega-macaco. E não pense que o gavião-gato é o único assim. O tauató pintado também mimetiza outra ave de rapina quando jovem. Ele mimetiza o gavião de penacho. E os padrões de coloração são semelhantes ao gavião de penacho, né? E
E esse padrão, ele vai desaparecendo quando a ave fica adulta também, né? Então, essas aves adultas, elas têm sua coloração própria, mas quando são jovens, elas podem mimetizar outras aves. Eu acho isso interessante pra caramba e me inspirei nesses casos que acontecem na natureza de hoje pra especular isso, né? Lembrando que essa parte do vídeo é só pra gente brincar com as ideias, né? A explicação para esse mimetismo é basicamente porque o gavião de penacho, né? No caso do tauató pintado, que quando mais jovem mimetiza o gavião de penacho, o gavião de penacho é uma ave poderosa e não é qualquer bicho que se mete com ela. Embora um rex adulto fosse um animal poderoso, né? Fosse um predador eficaz, provavelmente, nós podemos considerar que entre os predadores de porte médio, quem mandasse no pedaço, talvez, né, fosse o Nanothyrannus. Claro, isso é um cenário especulativo, né? Nós não podemos ter certeza de que o Nanothyrannus era isso tudo, né? Não podemos ignorar também que um Rex com uma idade e tamanho semelhante ao Nanothyrannus pudesse se defender de um Nanothyrannus, sem precisar mimetizar, né? Então o mimetismo aqui não ia ser necessário. Mas a gente tem que lembrar que talvez, né, o Tyrannosaurus nessa idade, ele andasse solitário e o Nanothyrannus talvez andasse em grupo. Aí, né, nesse caso seria mais complicado. Num cenário de mimetismo, quem sabe um grupo de Nanothyrannus pudesse até acolher um jovem Rex no grupo, né? Quem sabe, né? Pode parecer doideira, mas como eu disse, nesse espaço nós estamos apenas brincando, né? Abrindo a mente para possibilidades. Talvez os tiranossauros tivessem um cuidado parental estendido, né? É uma possibilidade, né? Então talvez não precisasse do mimetismo. Então, basicamente, os pais, né? Eles cuidassem dos filhotes, né? Até que eles atingissem um tamanho suficiente para se defender de quase tudo que existia na região, até mesmo um grupo de Nanothyrannus, né? Então, nesse cenário, o mimetismo ele não seria necessário mesmo, né? Então, tem essa possibilidade. Outras ideias também são possíveis, né? A gente pode abrir a mente para outras ideias. Talvez os jovens tiranossauros, eles eram abandonados pelos pais desde cedo, né? Embora talvez tivessem um cuidado parental ali no começo, depois da eclosão do ovo e tudo mais, eles tivessem um cuidado parental. Logo, esse cuidado parental, ele era deixado de lado, né? O Tyrannosaurus, ele ia seguir a vida dele e muito jovem os tiranossauros iam aí seguindo seu caminho. E nesse cenário onde um jovem tiranossauros não mimetizasse o Nanothyrannus, né, poderia sobreviver, né, se escondendo e evitando predadores de médio porte, de grande porte, sei lá, né, ele poderia só evitar. Uma coloração de camuflagem nesse cenário também seria bem-vinda, né, nesse caso. Quando a gente olha para outro tiranossauro, que eu posso dar de exemplo, o Gorgosaurus, recentemente a gente descobriu que ele poderia predar presas pequenas, tendo evidências de que jovens gorgossauros poderiam se alimentar de cíticipes. Que, para quem não sabe, são pequenos oviraptorossauros aí. E isso mostra que talvez depois de uma certa idade, né, talvez, né, os jovens gorgossauros, ou até mesmo isso incluía todos os tiranossaurídeos, talvez eles seguissem os seus rumos e iam atrás de suas presas assim que tivessem idade para caçar suas presas. E claro, esses jovens gorgossauros, eles não caçariam o mesmo tipo de presa que os adultos. Os jovens ocupavam um nicho diferente e caçavam presas menores, enquanto que os adultos caçavam outros tipos de presa. Outro cenário especulativo é não os jovens tiranossauros mimetizarem o Nanothyrannus, mas o inverso, né? O contrário, talvez os Nanothyrannus mimetizassem os jovens tiranossauros, né? Aí agora, nesse caso, deixa eu desenvolver mais esse cenário especulativo aqui que eu imagino. Lembrando que isso aqui é doideira, tá? Imagine o Nanothyrannus, ele tendo um comportamento semelhante a aves como o cuco ou o chupim, né? Que é uma ave aí preta, né? Ela tem penas pretas, é uma ave que eu gosto muito. E o chupim, para quem não sabe, ele deposita os seus ovos nos ninhos de outras aves, né? Imagine agora o Nanothyrannus, quando os tiranossauros adultos, né, os pais, estão longe do ninho. Imagine ele depositando seus ovos nos ninhos de tiranossauros. E aí, quando o Nanothyrannus eclodisse do ovo, ele já poderia apresentar colorações semelhantes a um jovem tiranossauros, né? Lembrando que o chupim, ele deposita seus ovos no ninho de outras aves, mas ele não mimetiza
as aves. No caso, nanotiranos, eu tô brincando com a ideia de que além de depositar os seus ovos no ninho de Tyrannosaurus Rex, ele mimetizasse também a coloração dos filhotes de Rex, né? Existem alguns pontos vantajosos nessa questão, porque o Nanotyranus aí, conforme vai crescendo, ia aproveitar aí do alimento que seus pais adotivos, entre aspas, né, que os tiranossauros adultos trouxessem, né, abatessem. Então, é uma coisa que a gente pode imaginar, né? Pensando nisso, a título de curiosidade, né, eu acho que seria legal citar isso aqui. O paleontólogo Currier, ele uma vez hipotetizou que o Tiranosaurídeo Albertosaurus, ele caçaria em grupos. E nessas caçadas, os albertossauros mais jovens, por serem mais ágeis e rápidos que os adultos, os mais jovens eles teriam um papel fundamental nas caçadas, onde por serem mais rápidos, como eu já falei, eles poderiam conduzir as presas até os adultos, que eram mais lentos, mas mais fortes, né? E assim, em conjunto, né, eles abateriam suas presas. Seria um estilo de caça ali que contaria com a agilidade e velocidade dos mais jovens, com o poder, né, e a força dos adultos. Lembrando que isso foi uma hipótese do paleontólogo Currier para o Albertosaurus, mas nem todo mundo vai concordar com essa hipótese do Currier, tá? Mas imagine agora se o Tyrannosaurus Rex tivesse um comportamento semelhante. Nesse cenário, imagine que o Nanotyranus, ele mimetizou o padrão de coloração dos jovens tiranossauros, né? Pode ser até que o Nanotyranus matasse os jovens tiranossauros, ou não, né? Nesse cenário em que ele não mata os seus irmãos adotivos, entre aspas, o Nanotyranus, mimetizando seus irmãos adotivos, eles poderiam aí caçar, né, e ajudar a colaborar com a caçada, junto com os adultos e com seus irmãos tiranossauros adotivos, né? Eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa com essa parte do vídeo, como, por exemplo, aprender um pouco sobre o comportamento e o mimetismo dessas aves de rapina, como o gavião-gato. Espero que vocês tenham aprendido também um pouco sobre o comportamento de aves como o chupim, que colocam seus ovos nos ninhos de outras aves. Inclusive, eu acho até engraçado ver uma curruíra. Para quem não sabe, a curruíra é uma ave pequena, né? E daí é engraçado, cara, porque a curruíra é menor do que o próprio filhote de chupim, mas mesmo assim a curruíra continua ali tratando um marmanjão, né? Isso é uma coisa curiosa, né? Os chupins, eles costumam colocar seus ovos em ninhos de curruíra. Aqui na minha região, pelo menos, eu já observei, mas os chupins, eles não depositam seus ovos apenas nos ninhos de curruíra. Eles podem depositar seus ovos no ninho de outras aves, como por exemplo o tico-tico, né? Enfim, a natureza ela é complexa e cheia de maluquices, né? Onde os animais, eles podem ter adaptações inimagináveis. Inclusive, vale dizer que o chupim, ele pode matar os outros filhotes quando ele eclode do seu ovo, né? E aí os pais, entre aspas, adotivos, né, ficam aí responsáveis por alimentá-lo até ficar mais velho, né, o chupim, enfim, fica maior e daí ele segue o seu rumo, né. Lembrando, gente, que embora tudo isso possa ser doideira de imaginar, quando a gente olha para as coisas malucas que os animais de hoje fazem, como por exemplo esse comportamento do chupim ou o comportamento mimético, né, de mimetizar outras aves de rapina, como acontece com o gavião-gato, quando a gente olha o que essas aves fazem hoje, a gente talvez não saberia que essas aves fizessem isso daqui a milhões de anos, né? Só sobrando o registro fóssil aí para contar a história. Então, lembre-se que a gente nunca tem total certeza de tudo que os animais faziam, né? A gente não é um completo ignorante sobre os comportamentos dos animais extintos e sobre o que eles poderiam fazer, mas a gente não tem acesso a toda a informação que a gente gostaria. Por isso que eu gostei de brincar com essa ideia, né? Um exercício aí de imaginação. Gente, isso aqui é só imaginação, tá? Inclusive, há muita discussão sobre se os tiranossauros viviam em grupos ou não viviam, né? Teve paleontólogo que defendeu
que tiranossaurídeos, como o das pletossauros, podia viver em grupo, outros defenderam que não. A gente tem evidência, por exemplo, de que tiranossaurídeos podiam ser canibais, né? A gente tem evidência de tiranossaurídeos que comeram outros tiranossaurídeos. Aí tem gente que pensa assim, pô, se o bicho é canibal, como é que ele vive em grupo, em bandos, né? É só pensar nas hienas, as hienas são canibais, mas mesmo assim elas têm um comportamento social ali, tem até uma hierarquia ali com as hienas fêmeas e tudo mais. Então isso não é um componente que necessariamente obriga esses bichos a não terem uma relação aí social, gregária e tudo mais. Bom, eu acho que eu tô me alongando demais nesse vídeo aqui, então eu tô tentando ser agora o mais resumido possível, né? Aqui eu tô mostrando pra vocês uma comparação de tamanho do braço do Nanothyrannus com o braço do Tyrannosaurus Rex, mostrando aí que o Nanothyrannus aparentemente tinha um braço muito grande, né? Inclusive eu tô mostrando aqui pra vocês que apesar do braço do Tiranossauro ser mais robusto, né? Os ossos dele serem mais robustos, o Nanothyrannus tinha os braços relativamente longos, né? Então isso é uma coisa que eu achei impressionante, né? Eu acho que quando a gente representar o Nanothyrannus, a gente tem que fazer os braços bem grandes, né? Foi por essa razão que eu acabei, de alguma forma, fazendo os braços desse desenho aqui, ó, por exemplo, bem destacados, né? Eu acabei fazendo alguns desenhos aqui durante esse vídeo e alguns deles eu nem usei referência, eu fui fazendo aí de cabeça aí, e esse foi o caso, né? A anatomia do bicho aqui talvez nem esteja tão ideal, né? Mas eu quis fazer os braços bem compridos aqui para destacar, né? Que o braço do Nanothyrannus era bastante longo, né? Então vale a pena aí quando reconstruir o Nanothyrannus lembrar disso. Esses bichos não deviam ter os braços tão curtos, tá? Algumas pessoas podem acabar representando aí o Nanothyrannus com braços relativamente curtos, e eu acho que isso talvez não seja o ideal. Tem outra arte aqui que eu também quero mostrar para vocês, que é essa arte aqui, ó. Eu achei interessante brincar com a ideia do Rex mimetizando um Nanothyrannus, porque a gente sempre pensa no Tyrannosaurus Rex como aquele animal imponente, né? Aquele animal majestoso que pode tudo. E aí eu achei interessante pensar num cenário onde o Tyrannosaurus, até chegar naquele status de um animal apex, né? Aquele bicho imponente, tivesse que se submeter, entre aspas, submeter, a mimetizar uma espécie menor do que ele, né? Quando jovem, né? Quando tivesse um tamanho menor. Daí eu gostei de retratar o Nanothyrannus, né? Até certo ponto, como um animal aí que fosse durão, né? O objetivo da minha parte desse vídeo aqui é só especular mesmo, é praticamente criar uma ficção. Repare aqui, ó, que eu fiz os braços relativamente maiores, né? Do que o braço do Tyrannosaurus Rex mais jovem, porque tem essa questão, né? Que o Nanothyrannus tinha os braços longos, como eu falei anteriormente. Uma coisa também que eu gostaria de dizer é que a gente tem evidências de tiranossaurídeos mais jovens para outras espécies, como Gorgosaurus. Então a gente sabe, olhando para outros tiranossaurídeos, que o Tyrannosaurus, provavelmente os mais jovens, eles tinham as pernas mais longas, né? Então eles deveriam de alguma forma se assemelhar aí com aquela aparência do Nanothyrannus, né? O Nanothyrannus, ele tem aquelas pernas mais alongadas, né? Um bicho com as pernas longas e tudo mais. Mas ele deveria ter suas diferenças também, muito provavelmente. Bom, então é isso, pessoal. Aqui tá o resultado de um dos desenhos que eu fiz, né? Eu comecei fazendo esse aqui inspirado, por exemplo, em algumas aves que tem a cara meio rosada / avermelhada, né? Eu acabei não gostando muito do resultado e por isso que eu decidi fazer outro. Daí eu decidi fazer esse aqui com a cara mais esverdeada e tal. Ambas as artes que eu fiz aqui são de Nanothyrannus lancensis. Tá bom, gente? Atualmente, com o estudo que saiu esse ano, a gente sabe que tem duas espécies de Nanothyrannus proposta. Uma é o Nanothyrannus lancensis e a outra é o Nanothyrannus leteus, né? Que se pronuncia leteus, beleza? Então tem esse Nanothyrannus aí, o Nanothyrannus leteus, que seria maior do que o lancensis. Outra coisa que eu gostaria de dizer é que o Nanothyrannus
segundo o estudo que saiu esse ano, ele não seria da família Tyrannosauridae, que é a família aí que engloba o Tyrannosaurus Rex, Tarbosaurus, Gorgosaurus. Ele seria um tiranosauroide, não tiranosaurídeo. Eles propuseram que ele deveria ser encaixado numa família que seria a família Nanotyrannidae. Eu acho interessante e importante falar isso, porque para pensar, antigamente o Nanotyrannos era pensado como sendo aí um jovem Tyrannosaurus. E aí tu tem esse artigo mostrando que ele não só não seria um jovem Tyrannosaurus, como nem Tiranosaurídeo, nem pertencente aí à família do Tyrannosaurus Rex ele seria. Para quem não sabe, eu também sou paleoartista. Trabalho não só com ilustração, mas também com 3D. Para quem quiser conhecer um pouco do meu trabalho, é só ir lá no meu Instagram ou no meu Twitter, no X, que vai estar aparecendo aí na sua tela. Eu também tenho um canal de divulgação científica no YouTube, na verdade eu abandonei meu canal faz um tempão já. Talvez eu ainda volte a postar alguma coisa por lá, eu tenho alguns planos, mas nada é certo ainda. Eu nunca tratei meu canal de forma muito profissional. Para quem não sabe, eu também trabalho pro Pirula, que recentemente sofreu um AVC aí e tudo mais, vocês já devem saber disso. E eu participei de uma live lá no canal do Pirula, falando sobre répteis marinhos do Mesozoico, junto com o Bruno e a Amanda, lá do Zoomundo. Então eu recomendo que vocês, caso queiram conhecer um pouco do trabalho 3D que eu faço junto com os meus amigos, vá dar uma passadinha lá naquela live ou no canal de cortes lá do Pirula, beleza? Show de bola, gente? Eu espero que tenham gostado, cara. É só brincadeira aqui, vamos ficar na paz aí. Se vocês discordam que o Nanotyrannos mimetizasse filhotes de tiranossauros ou vice-versa, beleza, tá tudo bem. Isso aqui é só um espaço pra gente abrir a mente mesmo pras possibilidades, galera. É isso.